Quería presentarles a Susana de Sousa Díaz. Es una realizadora portuguesa, también académica e investigadora. Está aquí en el Festival EDOC con dos de sus películas, 48 y Naturaleza Muerta, y también dio una ponencia en el coloquio Exploraciones de lo Real que se realizó aquí en la universidad conjuntamente con EDOC. Sí, Susana, quería pedirte que por favor nos cuentes un poco sobre la dictadura portuguesa para ponerla en contexto antes de comenzar a hablar sobre tu obra. A ditadura portuguesa foi a mais longa da Europa Ocidental. Começou em 1926 e terminou em 1974 com uma revolução. O que é importante aqui é perceber a sua duração, ou seja, durou 48 anos, e, sobretudo, como é que se foi desenvolvendo e adaptando de forma a tentar perpetuar-se. O que pôs fim à ditadura foi basicamente uma revolução iniciada pelo movimento das Forças Armadas, pelos capitães que estavam na Guerra Colonial. Nós tivemos uma guerra colonial que se iniciou em 1961 e depois, mais tarde, abarcou 3 frentes. E foi precisamente nesse contexto que houve a revolução, que pôs fim à ditadura, à guerra colonial e que depois permitiu a instauração da democracia en Portugal. En el Ecuador probablemente tenemos más información sobre el franquismo, pero algo que puedo poner en paralelo también viendo tus películas es que son dos dictaduras que están muy marcadas por la religión, por el catolicismo, y entonces hay un efecto como moralizador hacia las personas que de alguna manera como que elimina las libertades y también impone como modelos de conducta muy basados en la religión. Sim, sim, a religião era um dos pilares do Estado Novo, que foi depois o nome que tomou a ditadura a partir de 1933, que foi quando houve a nova Constituição. A religião tem um grande peso, e é importante também referir que, tal como a situação em Espanha, nós vínhamos de 300 anos de Inquisição. Portanto, no fundo, todo o peso da Inquisição é muito forte na Península Ibérica. E, de facto, as duas ditaduras têm conexões e têm laços muito fortes. O que é importante também ver em relação a Portugal, e por vezes fala-se pouco da ditadura portuguesa, fala-se pouco do ditador português, porque não houve tantos mortos como houve na ditadura franquista. O que acontece é que a nossa ditadura tinha um outro tipo de violência. Havia mortes também, havia tortura, aliás o filme 48 é sobre isso mesmo. Houve uma série de mortos depois nas colónias também, portanto, como resultado não só do colonialismo, mas também da própria ditadura, e esses mortos, regra geral, não são contabilizados nesta quantificação dos mortos motivados pela ditadura. Portanto, e esses mortos, portanto, vou ver se apanho um ponto. Esses mortos não são contabilizados, não é? Mas, de qualquer forma, foi uma ditadura violenta do ponto de vista mental, do ponto de vista psíquico, e é por isso que ela ainda hoje perdura nas mentalidades. Portanto, é uma espécie de violência invisível. E, de facto, há historiadores que qualificam a nossa ditadura, pelo menos num certo período de tempo, como totalitarista, ou seja, ela entra na vida íntima, na vida privada y na vida psíquica de cada uno. Tú has entrado en los archivos de la policía hace 15 años, nos contabas, ¿no? Y no has podido salir, digamos, figurativamente de ahí. ¿Qué fue eso tan fuerte que como que impulsó tu carrera hacia la investigación de los archivos y te has quedado como com esse grande tema em tua obra? Eu estava a fazer um documentário sobre 2 mulheres que foram presas e fui presas pela polícia política e entrei nos arquivos para ver a documentação, os processos de crime, portanto, tudo sobre elas, em termos do que a polícia política, dos processos que a polícia política tinha instaurado. Fiquei extremamente impressionada, primeiro com os processos delas, porque, de facto,
quando a pessoa começa a ler e olha de cima e começa a ver toda a documentação e toda a troca de correspondência e as falhas, os hiatos que há depois nas próprias relações entre as pessoas, porque há comunicação que não é feita porque a polícia fica com os documentos, fica com as cartas e percebe-se muito bem, não só do ponto de vista político, como elas vão ser apanhadas numa teia, mas também como todas as relações afetivas e familiares vão ser afetadas. Isto é impressionante, eu devo dizer que foi uma coisa absolutamente impressionante. E queria dizer também outra coisa, uma das mulheres que eu entrevistei, e que era uma das protagonistas do filme, portanto, ela foi presa, ela foi 2 vezes presa, foi presa com os filhos, os familiares foram presos, teve que ir para o exílio durante 11 anos, e ela disse que só percebeu, depois numa conversa que eu tive com ela, ela diz que só percebeu o que a PIDE, o que a polícia política lhe retirou da vida, depois de ler os próprios processos. Ou seja, portanto, ela teve toda a experiência, mas só percebeu a dimensão da atuação da polícia política e do regime depois de ter percebido e de ter lido os processos. E outra coisa muito importante foi ver os grandes álbuns de identificação dos prisioneiros. Portanto, eu abro aqueles álbuns, vejo as fotografias dos presos políticos e aquilo teve um impacto muito forte, porque de facto a pessoa vê ali rostos e vê uma série de todo o patos nos rostos. É uma coisa impressionante. Eu, na altura, as imagens me impressionaram muito e eu, de facto, quis começar a investigar mais, porque sabia-se muito pouco, falava-se muito pouco na altura sobre os prisioneiros políticos. Esas imágenes a las que te referías, a esos retratos, que claro, son muy pequeñitos, pero a veces uno no se da cuenta de eso cuando ve la película en la pantalla grande, tienen como muchas como nuances, como muchas capas, sí. muchos matices. A veces incluso hay algunos retratos que son como muy bellos y que capturan expresiones que aparentemente no están en un retrato como policial. Entonces me gustaría que hables un poco sobre eso, ese algo interior que existe en cada imagen que nos presentas en 48, cómo esta imagen habla y cómo trabajaste el montaje y cómo fuiste construyendo eso para contar algo a través de esas fotos. O que essas fotos têm... Aliás, eu durante estes anos todos interroguei-me sobre as fotografias e ao princípio não conseguia falar sobre elas, quer dizer, à medida que ia tentando mais entrar nelas, mais tinha a sensação que havia qualquer coisa que me escapava. E de facto, isto foi um longo processo, até da minha parte, de aprofundamento e de compreensão das próprias camadas que estas fotografias têm. Estas são fotografias que são secundarizadas, digamos, enquanto documentos, enquanto material, até de dimensão histórica e política. São vistas, regra geral, como retratos apenas de uma pessoa. E, de facto, o próprio arquivo trata estas imagens como se fossem retratos de pessoas. Não as trata como documentos históricos e, sobretudo, não as trata como se fossem um corpo político que dá conta da atuação daquilo que foi a polícia política. E, de facto, estas imagens, em todo o arquivo, revelam-nos uma dimensão que os documentos escritos não podem revelar. Portanto, são extremamente poderosas e importantes. E são muito mais do que um retrato. E a questão é essa. São muito mais do que um retrato. Portanto, e quando eu comecei a fazer o 48, ao falar com os ex-prisioneiros políticos para tentar obter autorização para filmar as imagens, porque o arquivo disse que eu não podia filmar as imagens, tinha que ter autorização de cada um, e se eles tivessem morrido, tinha que ir buscar os herdeiros, ter os certificados de óbito, tudo. Portanto, foi uma coisa tremenda para conseguir as autorizações. E eu, quando comecei a falar com as pessoas acerca das fotografias, percebi que elas eram muito mais do que uma imagem apenas de uma pessoa. Portanto, elas têm um tempo e elas permitem ver-nos alguma coisa do que se passou dentro da prisão. O que tem o rosto, como estão as roupas, o que é que eles tinham vestido quando foram torturados, como é que era o próprio disfarce antes, quando eles foram presos. Ou seja,
Isto permite-nos entrar, são imagens que nos permitem entrar dentro da prisão, onde há um interdito de imagem, mas são imagens também que nos mostram os momentos de clandestinidade, ou seja, quais eram os disfarces dos prisioneiros durante os momentos de clandestinidade. Portanto, permitem-nos ver qualquer coisa anterior ao próprio tempo de prisão e permitem-nos também ter acesso a um tempo que acaba por ser transversal a toda a ditadura, que é um tempo que passa de pais para filhos, quando são presos, não é? Há filiações, há famílias de prisioneiros que são presas em várias gerações, e há também o próprio prisioneiro que é preso em vários momentos da ditadura, portanto, dá-nos muito bem a dimensão da temporalidade e da extensão do que foi a ditadura. Hay dos cosas que me interesa que hablemos sobre 48, y uno es la estructura de la narración, que poco a poco, o sea, la película crece hasta llegarte a un punto terrorífico, ¿no? Y ese terror como que va prolongándose. Yo me acuerdo que cuando hablaste en Río de Janeiro, te referiste a eso, ¿no? Cómo el terror se instala en la película. Y también eso es como un paralelo a cómo era igual la dictadura, ¿no? Ese, creciendo. Si podemos hablar primero de ese punto. Sim, portanto, a película começa de uma forma muito simples, ou seja, o fio condutor, portanto, o fio condutor é a tortura, basicamente, mas o filme é sobre muito mais do que isso. Mas começa com uma simples estalada, com uma bufetada numa pessoa e depois vai ampliando. Portanto, isto é a estrutura narrativa, não é? Ou seja, passamos para um casal que é preso, que é torturado, depois já vemos um casal que é preso, mas também são os pais presos, são os filhos presos, e depois chegamos aos presos africanos e temos a dimensão toda do que foi a tortura e o que foram as mortes, não é? E o que foi a tortura extremamente violenta. Ao mesmo tempo, o filme não é cronológico, mas vamos tendo também uma diferente passagem pelas diferentes formas de tortura. Não é? Desde a tortura muito violenta que foi perpetrada sobre os africanos, sobre as pessoas das colónias, como a tortura branca, ou seja, uma tortura cujo conhecimento veio através da CIA, que é a tortura que não deixa marcas, e os portugueses, nesse aspecto, foram exímios, não é? Portanto, vamos tendo as várias, e temos também a tortura de género, dirigida às mulheres, temos a tortura também de classe social, portanto, através das próprias táticas e técnicas de tortura, nós vemos desenhar-se a própria sociedade portuguesa e a forma como o sistema político atuava. E o filme procura trazer tudo isso e, através da sua estruturação, dar conta de todas essas ramificações y de todas esas camadas. Y en cuanto a la entrevista, ¿no? Por el hecho de que solo tenemos la imagen, las fotos, ¿no? Son como el cuerpo visual de la película, pero aparte están los testimonios hoy en día a los que tú das como importancia el sonido que rodea esos momentos, un ambiente, una situación que crea como un presente, y por otro lado están las fotos. Al no tener al personaje comentando la foto, esa foto no es tanto un pasado, pero está como que tienes dos tiempos ahí. Y también eso hablabas el día que presentaste la película, y me gustaría igual que desarrolles un pouco sobre essa decisão de usar solamente as fotos. Isso foi uma opção. Portanto, o filme parte das fotografias e a minha ideia era apenas mostrar as fotografias com as vozes. Mas aqui há esta dimensão ética que se coloca em todos os filmes, não é? Em todos os documentários, sobretudo de cariz documental. Será que eu tinha o direito a não mostrar o rosto das pessoas que falam hoje? Mas a minha ideia, e é uma ideia de matriz política, não é? É mostrar, é pôr o espectador a confrontar-se com o prisioneiro político, não com o ex-prisioneiro político. Portanto, a pessoa que fala hoje é um ex-prisioneiro político. E se havemos falar, nós vamos ouvir histórias que aconteceram no passado. E vamos ver também fotografias da pessoa quando era jovem, portanto, fotografias que são automaticamente remetidas para um passado. E eu não pretendia isso, portanto, eu pretendia mostrar a imagem dentro da sua dimensão temporal múltipla, ou seja, é uma imagem, num certo sentido,
é uma fotografia que existe no presente, quer dizer, é uma fotografia que se pode conectar com todos os presos políticos que continuam a existir no nosso presente. E interessava-me trabalhar com essa dimensão. E, por outro lado, não me interessava relegar os testemunhos para um passado. Portanto, interessa-me, sim, ver como é que esse passado chega até nós e como é que pode ser pensado hoje, no nosso presente, e, sobretudo, na sua dimensão também para o futuro, não é? Portanto, no fundo, nós estamos aqui a falar de questões históricas, políticas, extremamente complexas, e estamos a falar também dos tempos de hoje, estamos a falar dos nossos tempos futuros, e estamos a falar de toda uma herança do passado. Portanto, no fundo, interessava-me trabalhar com toda esta dimensão que é muito mais complexa e que não se resume apenas às histórias que são as histórias individuais que são contadas por cada uma das pessoas. Portanto, no fundo, todo o filme procurou trabalhar toda essa questão mais global e mais profunda. Decidi finalmente que não precisava de pôr a pessoa, e isto agora tem a ver com a dimensão ética, não é? Será que para mostrar o que é a pessoa eu tenho que mostrar o rosto? Não, não tenho. E eu percebi isso no decurso das filmagens. Ou seja, quando comecei a tomar atenção, de facto, à forma como elas falavam, aos ruídos que produziam, ao seu estar, eu percebi que para mostrar alguém, ou para dar a sua corporalidade, eu não preciso mostrar um rosto. Portanto, resolvi, de facto, trabalhar o som e dar tudo isto através do som. Pero tú les grabaste a ellos con video, es decir, Sim, sí tienes ese video. Sim, tenho. ¿Y cómo serían tus técnicas de entrevistar? También recuerdo de lo que hablaste ese día allá en esa conferencia, que decías que nunca parabas para repreguntar, sino que dejabas todo el tiempo necesario hasta que... Sim. ¿Cómo trabajas la entrevista, que es fundamental en tu cine? O momento da entrevista é fundamental e eu tenho várias regras, digamos. Sim, quer dizer, a entrevista nunca é... Tenho algumas perguntas que sei que vou perguntar, tenho temas que sei que vou abordar, mas nunca não é rígida, não tenho um guião. Portanto, eu tento perceber sempre a pessoa que tenho à frente e, sobretudo, tentar encontrar chaves para despoltar as memórias. E tenho várias regras, ou seja, uma das minhas regras é nunca interromper a pessoa, deixá-la sempre falar e, sobretudo, mesmo que imaginemos que eu estou a fazer uma entrevista especificamente para um filme, e, regra geral, estas entrevistas são muito mais latas, portanto, abarcam a vida toda da pessoa. Mas imaginemos que uma pessoa, por exemplo, começa a discorrer sobre um assunto que não me vai interessar para um determinado filme. Não interessa, quer dizer, é importante para a pessoa naquele momento falar daquilo e pode ter interesse, e acaba por ter interesse sempre, não é? Depois depende, nos filmes eu vou utilizar uma parte, eventualmente noutros vou utilizar outra parte, mas basicamente é preciso dar tempo às pessoas para elas começarem a falar. Portanto, isso é uma regra, nunca interrompo. A outra regra é, se a pessoa diz qualquer coisa que depois não quer que eu utilize, eu não utilizo. Isso para mim é absolutamente sagrado. Ou seja, acho que é fundamental, e isto é um dos meus métodos, é este respeito pelo outro. Eu não posso fazer um filme sobre uma pessoa que eu não respeito à partida. Não posso. Aliás, no outro dia no debate eu levantei esta questão, não é? Há pessoas que me perguntam, mas porquê é que não entrevista elementos da polícia política? Não posso. Simplesmente por dois motivos. Porque não os respeito. Portanto, não vai ser o meu campo de trabalho, e também porque considero que a sua história está contada nos arquivos e nos documentos que eles quiseram deixar. Portanto, eles são o lado do poder, foram o lado do poder. Eles deixaram tudo aquilo que quiseram deixar para o futuro. Os presos políticos não, são aqueles que não tiveram voz. Quería tal vez conectar dos cosas que de pronto se pueden relacionar. Que esta cita de Didi Uberman, que también leí, que cuando nos situamos frente a una imagen, nos situamos siempre frente a un dilema, si saber sin ver o ver sin saber, y dónde tú decides posicionarte y por qué. Y tal vez esto se puede un poco relacionar con lo que comentó Ansgar sobre cómo utilizar los documentos sin cuestionarlos, ¿no? Que la historia tradicionalmente se nos cuenta a través de un documento y estamos
acostumbrados a creer, pero ese documento proviene de una fuente oficial. Y tu trabajo es un trabajo o sea, constante de buscar el otro lado de la cara de una imagen que fue además producida por el poder oficial. Entonces, tal vez haya una relación entre estas dos cosas. Essa frase do ver e saber, do Didier Berman, portanto, o ver, saber, saber e ver, ver ou saber, em todo caso, estamos perante um dilema, não é? E isto para mim foi muito importante, porque eu quando eu entrei no arquivo da PIDE e quando estava a fazer o filme sobre estas duas mulheres que foram presas, eu estava a fazer um documentário bastante convencional, em termos narrativos, sei lá, e mesmo em termos de dispositivo. Portanto, tinha entrevistas, utilizei a imagem de arquivo como ilustração, entrevistei historiadores para contextualizarem toda a situação, para explicarem, enfim, uma série de questões relativas à própria história do país, à história do processo, etc. E à medida que ia fazendo o filme e que ia entrando nos arquivos, ia-me sentindo insatisfeita sobre a própria forma como eu estava a trabalhar. Ou seja, a minha entrada nos arquivos e um confronto com uma história que é a minha também, não é? Por exemplo, a minha entrada nos arquivos do Exército perturbaram imenso, porque eu tive 2 tios que estiveram na Guerra Colonial. E, no entanto, nunca se falou. Era um assunto tabu, portanto não se falava. Quer dizer, isto de repente, uma pessoa começa a pensar em todos estes paradoxos e, sobretudo, em todos os paradoxos da história e toda a dimensão profunda dos arquivos. E quando acabei o filme, estava insatisfeita com os próprios modelos que eu tinha utilizado, com a forma como eu tinha trabalhado a imagem de arquivo. E vim com esta vontade de trabalhar a imagem de arquivo de uma outra forma. Mas, claro, para isso também acabei por questionar e começar a pensar sobre as formas como a história é contada nos filmes. E li toda uma série de autores, não é? Portanto, comecei a aprofundar os vários assuntos. Portanto, tive esta dupla dimensão, não é? Ou seja, pessoal e de reflexão prática, mas também de reflexão teórica. E o Didier Berman tem toda uma reflexão sobre a imagem e sobre a história das imagens, que me interessou imenso. E, de facto, tem essa frase do dilema, não é? E o historiador posiciona-se na posição do saber. Portanto, ele explica tudo, explica a imagem, mas ao explicar, há qualquer coisa que se vai perder, não é? E portanto, daí o dilema. E esta explicação do Didier Berman ajudou-me, de certa forma, a saltar para o outro lado. Ou seja, ok, temos este dilema, então eu vou saltar para o lado do ver, mais do que do saber, em termos de apresentação ao público. Obviamente que eu conheço as imagens, eu sei como elas foram produzidas, eu sei onde é que elas são, eu sei o contexto histórico, mas para construir o filme, eu vou, com esse conhecimento, construir um outro tipo de discurso que se constrói através apenas de imagens. E para mim foi precisamente muito importante. Agora, essa frase do Didier Berman, não é a frase, é toda a reflexão do Didier Berman sobre a história das imagens e também ver como ele próprio vai evoluindo ao longo do tempo, não é? É muito interessante ver a progressão da sua própria reflexão e a forma como ele vai evoluindo também dentro do seu edifício teórico. Em relação à importância dos documentos, uma coisa é a pessoa querer dar a ver e querer dar a ver um documento uma imagem de arquivo sem a pressão da palavra. Mas lá está, o arquivo pode dizer tudo e o seu contrário. Portanto, aí é a nossa posição enquanto cineastas e são os nossos limites de trabalho sobre as imagens que são importantes, não é? E isso implica também uma reflexão de cada um de nós. Agora, para mim, o que é fundamental é, ao pegar numa imagem, saber, conhecer profundamente o que é essa imagem e, sobretudo, tentar perceber o que se esconde nela e tentar perceber o que é que ela contém em latência. E esse é um problema dos documentários históricos tradicionais e não só, porque há muitos documentários até do campo das artes visuais que muitas vezes caem dentro dos mesmos sistemas. A regra geral não, quebram-nos e isso obviamente que é interessante
e que põe toda esta dimensão dos discursos sobre a história e sobre a memória em movimento, não é? Propondo novas formas, de facto, de pensar o que é a historiografia e de pensar o que é a relação entre história e memória. Mas, portanto, se calhar para concluir, eu diria, não se pode pegar numa imagem e partir do princípio que ela mostra tudo aquilo que tem e que serve apenas para ilustrar alguma coisa de uma realidade que passou, não é? Uma imagem é sempre um objeto complexo e, sobretudo, determinado, como diz o Didier Berman, e que contém múltiplos tempos e múltiplos conhecimentos dentro dela. Muchísimas gracias. Muito obrigada.